Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e tem tempo que eu não faço esses vídeos pós-jogo, né? E hoje vai ser um vídeo especial porque o Fluminense acabou de enfrentar o Argentinos Júnior pela Libertadores da América lá na Argentina, no Diego Armando Maradona. Empatou em 1-1 num jogo maluco daqueles que só a Libertadores ou quase sempre só a Libertadores pode nos entregar. Deixe o seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação, chega junto, vamos falar brevemente desse jogo. Imagino que o torcedor tricolor esteja aí ainda com o coração palpitando, porque foi um jogo maluco, doido, total, em que o Fluminense correu muitos riscos e ainda poderia ter saído vencedor. Tamanha loucura que a gente teve em 90 minutos lá na Argentina, na cancha do Argentinos Júnior, né? A gente tá aqui com a imagem do Samuel Xavier, o cara que fez o gol desse empate muito valioso, né, pro time do Fluminense, porque o Fluminense estava numa situação de, praticamente, não vou dizer eliminado, porque tava só 1-0, mas numa circunstância muito desfavorável, em que tinha um homem a menos e de repente a coisa toda mudou para ficar 10 contra 10 e o Fluminense foi lá buscar o seu gol. Mas vamos começar aqui então do princípio, né, da escalação do Flu. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Lima, Ganso, Dionarias, Keno, Germancano. Se a gente for olhar essa escalação aqui, tirando o Lima, com a entrada do Alexander, é o que seria a escalação titular do time do Fluminense nessa temporada. Acontece que no momento essa não é uma formação que tem funcionado e o Fluminense tem jogado muito pouco futebol. Foi assim que o Fluminense começou o jogo lá na Argentina, jogando pouco futebol, permitindo o Argentinos Júnior uma pressão nos primeiros minutos que acabou surtindo o efeito com o gol do Gabriel Ávalos aos 14 minutos e foi uma pressão constante. O time do Argentinos Júnior dominou o primeiro tempo por completo e o que me chamou a atenção foi o Fluminense, primeiro, dando muitos chutões no começo do jogo. Até entendo que muitas vezes essa é uma estratégia do Fluminense dispensar essa bola para o ataque quando vem uma pressão do adversário, mas e não vou nem criticar, porque quando sai jogando curtinho e toma gol, a gente também critica. Acho que era uma situação até compreensível diante da pressão que o time do Argentino Júnior estava tentando exercer lá no ataque. É impressionante que essa câmera treme quando fica em cima desse monitor. Mas, então, dentro dessa estratégia, não era um problema grosseiro o Fluminense estar chutando. O problema era o Fluminense estar sendo sempre agredido nas bolas aéreas. A bola vinha, viajava, o Fluminense perdia. Primeira e segunda bola. Quando ganhava a primeira, perdia a segunda. E essa pressão foi se avolumando até o momento que o time do Argentino Júnior fez 1-0. Merecidamente, até ali o Fluminense basicamente não tinha tocado na bola. Depois ainda teve aquela chance absurda que o Fábio faz uma defesa monumental. Grandiosíssima a partida do Fábio, mais uma vez, fez 2 defesas no primeiro tempo decisivas para que o Fluminense levasse uma desvantagem de só 1 gol para a segunda etapa. E o contexto do primeiro tempo, tirando ali, eu vou colocar 10 minutos, de repente, entre os 20 e os 30, ou 25 e 35, mais ou menos nessa faixa de jogo, foi o momento em que o Fluminense conseguiu trocar passes, conseguiu criar 2 oportunidades, tá? Uma foi a bola lançada para a área para o Ganso, que chegou ali numa ótima condição de bater, preferiu dominar e perdeu a chance da batida. E a outra foi a melhor jogada do Fluminense no primeiro tempo, uma construção de toques curtos até a chegada do Dionarias, que bateu fraco nas mãos do Alexis Martín Arias, goleiro que depois se tornou personagem também do jogo, o goleiro do Argentinos Júnior. Então, foi muito pouco o que o Fluminense fez no primeiro tempo. Eu imaginei até que o Diniz voltaria com substituições. Eu teria voltado, teria tirado o Felipe Melo, não é porque fazia um jogo péssimo, apesar de não fazer também um bom jogo, mas principalmente porque ele tinha cartão amarelo e o Felipe Melo amarelado é sempre um perigo muito grande. Colocaria o Marlon e tiraria também o Lima, que fez um jogo muito fraco na primeira etapa. O Fluminense no primeiro tempo só teve um pouquinho de Dionarias, Keno, Cano, Ganso, Lima, André, todo o restante fez um jogo meio abaixo. E o Nino também, algumas tomadas de decisão equivocadas na primeira etapa. Não fez um grande jogo à altura do zagueiro que é. Mas eu teria voltado também com o Léo Fernandes no lugar do Lima, se eu fosse Fernando Diniz. O Fernando Diniz não mexeu. Começou o segundo tempo com o time do Argentino Júnior também um pouquinho melhor que o Fluminense, mas o Fluminense demonstrando uma atitude ligeiramente mais agressiva. Bola na trave do André foi, numa ótima jogada, ainda teve o rebote ali, poderia ter feito o gol de empate. O Fluminense começou a crescer no jogo, e aí o Marcelo, que tecnicamente estava bem,
em termos de posicionamento, alguns espaços estavam sendo deixados pelo Marcelo do lado dele. Mas em termos de posicionamento, ele estava um pouco deficiente. Em termos técnicos, estava jogando muito como sempre, né? E aí, cara, simplesmente, enquanto a gente está passeando aqui pelo vestiário lá do time do Argentino Júnior, simplesmente uma fatalidade, cara. Vamos botar aqui a imagem do Marcelo de novo, porque é uma fatalidade tremenda o que aconteceu com o Marcelo e, pô, o sentimento de dor profunda com o que aconteceu com o Sanches, porque foi, cara, foi muito duro, bicho. Foi um lance muito, muito triste. Ele saiu com a perna fraturada numa fatalidade. O Marcelo tinha ali no meio de 4 jogadores, encontrou uma solução, fez a finta e acabou pisando no adversário. E por mais que tenha sido um lance sem querer, e o adversário tenha tentado se projetar para uma posição onde o Marcelo estava jogando, né? Porque o Marcelo tinha a bola, o Marcelo estava ali no meio de 4 fazendo a fintas e tentando se posicionar. Ali é lance para expulsão. Não tem muito o que fazer. Por onde acabou sendo configurado o pisão, pela fratura, acho que todo combo é muito difícil de alguém aqui olhar e imaginar que o árbitro não vai mostrar o cartão vermelho nesse tipo de jogada. Qualquer um que estivesse na posição do árbitro, sendo chamado pelo vídeo, para árbitro de vídeo, para analisar, voltaria com o cartão vermelho. Mesmo que constrangido, como foi o árbitro com o Marcelo, falou: Marcelo, eu sei que você não quis fazer, mas, cara, acabou pisando numa região que não tinha como defender. Não é defender, porque o Marcelo não precisa de defesa, mas até porque o Marcelo foi um cara super profissional. O desespero do Marcelo, não sei nem se o Marcelo não fosse expulso, eu não sei nem se ele teria condições de continuar em campo, porque ele viu o que aconteceu, ele estava envolvido, ele ficou desesperado, tá? Então foi muito, muito feio o lance, uma pena tremenda, mas o Fluminense se comportou bem, tá? Depois da expulsão, o Fluminense se comportou bem. O Fluminense ficou com um a menos ali, coisa de quase 20 minutos. O Fluminense se comportou bem. Parou de agredir um pouco, mas conseguiu sustentar a posse de bola em alguns momentos. Não foi tão agredido assim como poderia ter sido. E o Diogo Barbosa entrou muito bem. Ele entrou muito bem, ele é um cara que tecnicamente é muito bom, ele fez a jogadinha, recebeu um belíssimo passe do Cano, e aí tem que ser expulso o goleiro do Argentino Júnior. Fora da área, fazer uma falta daquela com o cara em progressão para dentro da área, empatar o jogo, é expulsão. E ali muda o jogo, porque vai um goleiro pro gol. Olha que doideira, essa é a Libertadores da América, em que um goleiro vai pro gol, e a gente teve o Fluminense um pouco afobado, eu achei, depois que ficou com a igualdade numérica e tinha um goleiro no lado do adversário. Um atacante, né? Um meio atacante no gol adversário. Quis produzir, ficou naquele afã de buscar o gol de empate, de tentar de qualquer maneira e realmente parou de produzir oportunidade, parou de tocar a bola. Quando tentou tocar um pouquinho com mais calma, criar uma jogada um pouquinho mais, né, arquitetada, saiu o gol de empate do Samuel Xavier, que pegou muito bem na bola, tá? Deu um chute de segurança. Se fosse um goleiro médio, poderia tomar. Acho que um goleiro de alto nível não tomaria o gol. Mas o chute do Samuel Xavier foi de muita consciência. Ele botou ali e falou: olha, jogou a responsabilidade pro goleiro adversário, que não é goleiro. Que é o que você tem que fazer quando você tem um homem a mais, ou melhor, quando você tem um não goleiro no gol. E foi perfeito o Samuel Xavier nisso, um chute de consciência, de segurança, um golaço pela construção e por como foi o gol e o chute do Samuel Xavier. E o jogo é tão maluco que o Fluminense, sem ter feito uma super partida, poderia ter virado um jogo fora de casa. Essa que é a grande doideira do jogo. Porque já no final a bola vem pro Léo Fernandes e ele empurra pro gol, estava ligeiramente impedido, não tem o que fazer. Eu acho que faltou ao Fluminense realmente a tranquilidade para trocar mais passes, tentar chegar mais organizadamente perto do gol, porque existiria um desespero do lado do Argentino Júnior e não deixar essa bola chegar. Então era balançar um pouquinho mais, trocar mais bolas ali na entrada da área, ou assim, na intermediária, para chegar para uma finalização, nem que fosse de longe, com qualidade. O Fluminense não conseguiu fazer isso, finalizou pouco no gol depois que teve um não goleiro na meta do adversário, mas no final das contas um jogo que saiu com resultado muito bom para o Fluminense, pelo que foi o primeiro tempo, principalmente. Segundo tempo, muito confuso, com todas as circunstâncias que eu expliquei. Acho que tudo que aconteceu dali, ou na segunda etapa, foi muito doido. Então, como lição, eu acho que o Fluminense tem que tirar que não tem jogado bem. Não foi um bom jogo no 11 contra 11 do Fluminense. Quando você abdica de fazer o seu jogo e é pouco contundente quando tem a bola, como o Fluminense foi por boa parte do primeiro tempo e no comecinho do segundo, você corre o risco de, numa fatalidade, ou você tomar o segundo, ou você ter um cara expulso e comprometer completamente o seu projeto de temporada. Sabe? Então esse risco que o Fluminense correu,
foi muito alto, foi muito grande. Não deveria ter corrido esse risco. O Fluminense fez um jogo médio para ruim. Acho que o Diogo Barbosa vai ser um titular bom pro Marcelo no jogo da volta. Tem que lembrar que o Argentino Júnior muito provavelmente vai estar sem o seu goleiro, com certeza, porque foi expulso, mas tem também o Ávalos, que é o centroavante, porque ele saiu com lesão muscular. Uma semana é pouco tempo para imaginar o cara recuperado. O Fluminense, então, vai enfrentar um adversário que vai ter voltas também, retornos de jogadores pro jogo da semana que vem, mas que vai estar sem 2 dos seus principais jogadores e que... 3, né, se a gente considerar o cara que teve a fratura, e meio abalado porque fez um bom jogo, não venceu e vai ter que enfrentar o Maracanã, que vai estar cheio e que o Fluminense geralmente joga bem. O resumo da ópera é esse para mim. Um jogo de loucura, de um resultado bom pro Fluminense, de uma atuação média para ruim, mas de um time que lutou. Se tem algo que o Fluminense precisa recuperar, se não necessariamente recuperar, porque eu acho que em outros jogos da Libertadores fez isso também, por exemplo, contra o Sporting Cristal na última rodada. O Fluminense entendeu, os jogadores entenderam que era jogo de luta, a torcida queria goleada. O Fluminense lutou e passou em primeiro lugar. Então, dentro deste cenário, eu acredito que o Fluminense vai fazer um jogo melhor no Maracanã, precisa fazer um jogo melhor no Maracanã. Eu especularia aí entrar com o Léo Fernandes no lugar do Lima. Talvez seja ofensivo demais, você pode entrar com o Lima, mas ou com o Martinelli, não seria um problema para mim também, uma luta por posição do Martinelli com o Lima. Se ele quiser alguém mais ofensivo, colocar o Léo Fernandes. E para fechar aqui, vou dar algumas notas, vou dar notas, coisa que eu nunca fiz aqui, mas eu vou dar notas então para os jogadores do Fluminense. Vamos botar a escalação aqui na tela, só para a gente poder dar essas notas. E aí eu passo rapidinho pelos jogadores que entraram em campo e vou dando notas para eles, tá? Fábio, para mim, fundamental no jogo. Sem ele, o Fluminense teria perdido a partida no primeiro tempo, inclusive. Vou dar 8 pro Fábio. Partidaça. Samuel Xavier foi muito bem na defesa, bem no ataque também com o gol que fez. A nota 7 pro Samuel Xavier. Nino, um jogo abaixo. Um jogo abaixo para mim, nota 6 pro Nino, nota 5,5 pro Felipe Melo. O Marcelo, eu não consigo... condenar o Marcelo pela expulsão, então não vou dar aquela nota mais baixa para geralmente alguém que é expulso. Vou dar uma nota 6 pro Marcelo. Tava fazendo um bom jogo tecnicamente, tem a expulsão, dá uma baixada, mas eu não vou chegar a jogar um 3 para ele por ter deixado o time com homem a menos, porque foi uma fatalidade. André, não gostei do jogo, boa parte da partida esteve abaixo, depois deu uma melhorada, 6,5 pro André, 5,5 pro Paulo Henrique Ganso, 5 ou 4,5 pro Lima. Aí a gente vai pro Dionaras, sempre aparece pro jogo, sempre briga, pode não acertar tudo tecnicamente, mas é um jogador que tá o tempo inteiro buscando o jogo e tentando fazer o Fluminense sair da defesa e chegar no ataque. Vou dar nota 6,5 ou 7. Eu já tô perdido aqui nas notas. 6,5 ou 7 pro Dionaras. Eu não achei que o Keno fez uma má partida. Nota 6 pro Keno. Germán participou ali dos lances mais perigosos. O Germán Cano e brigou muito, como sempre briga. Eu vou de nota 6,5 ou 7 aqui, tô entre 6,5 e 7 pro Cano. Diogo Barbosa, para mim, entrou bem. Na minutagem que jogou, não comprometeu e foi fundamental pro empate. Vou na nota 7 para ele. Léo Fernandes jogou poucos minutos, mas nos minutos que jogou, deu assistência do gol e quase fez um outro gol. Nota 6,5 ou 7 para ele. Martinelli entrou, não fez nada de excepcional, nota 6. Johnny Gonzalez entrou ali, não dá nem para considerar, fica sem nota. O Fernando Diniz, uma nota 5, um time que poderia e deveria ter jogado mais e sob o comando dele acabou não fazendo. Deixa eu levantar a cadeira. Um jogo no nível que eu esperava nesse confronto de Libertadores nos 90 minutos iniciais. Deixe seu like, se inscreva no canal. Foi um momento importante para o Fluminense não sair derrotado, sair com um resultado que é bom, para fazer em casa uma vitória simples e se classificar para as quartas de final e esperar quem vier lá de Flamengo e Olímpia, muito provavelmente no time do Flamengo. Beleza? Agora sim, deixa o like, se inscreva no canal, um forte abraço e até a próxima. Valeu!